Fala, torcedor do Verdão, ainda segue os desdobramentos da grande vitória do Verdão fora de casa contra o Flamengo. Eles não aceitaram direito ali a nossa vitória, né? A nossa goleada, na verdade. Agora estão implicando com a comemoração do Paulinho, que foi totalmente normal. Como você vai ver aqui, torcedor, a mídia defendeu demais aí a comemoração do jogador do Palmeiras. Só falta daqui a pouco você fazer um gol e ainda ter que pedir desculpas, não é mesmo? E a Leila também mandou muito bem aí no seu discurso. Eu separei aqui um corte da programação. Deixe o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Vamos acompanhar o programa. Vamos voltar para os confrontos da Copa do Brasil? Vamos colocar na tela de novo aí para vocês. Falamos de Vasco e Fluminense, mas temos um Internacional e Corinthians que chama muita atenção pela rivalidade. Já foi ali final de Copa do Brasil, tem toda a história do Campeonato Brasileiro de 2005, o DVD, muitos elementos desse jogo também, PVC. Desde 2017 eles não se enfrentam em Copa do Brasil. Da última vez o Inter estava na Série B e eliminou o Corinthians, o que dá uma noção do equilíbrio. Dos pênaltis até em 2017. Antônio Carlos Zago era técnico do Internacional naquele momento, o Inter estava na Série B. Eu acho que tem muito equilíbrio nesse jogo, do ponto de vista do olhar nacional, de um jogo que reúna dois times campeões de tudo. Esse é o melhor jogo. E por motivos diferentes, mas dois confrontos também bem equilibrados, Mirassol e Grêmio e Atlético Paranaense e Vitória. Como a gente falou, o Vitória, né, claro, muito animado, embalado pela vitória pelo triunfo diante do Flamengo, mas Mirassol e Grêmio, esse é difícil saber o que vai acontecer, né? E Atlético Paranaense e Vitória também. Todos os confrontos nessa Copa do Brasil, nas oitavas de final da Copa do Brasil, eles já aconteceram em algum momento na história dessa competição, ainda que outra fase. Grêmio e Mirassol, por exemplo, se enfrentaram uma vez, pegar minha colinha aqui, primeira fase de 2022, o Mirassol venceu o Grêmio, era jogo único naquela ocasião, por ser um jogo de primeira fase, e aí o Mirassol eliminou o Grêmio em 2022. E Vitória Atlético Paranaense, confronto duas vezes, uma classificação para cada time. Galo e Juventude, um Juventude que surpreendeu o São Paulo e o Galo que está crescendo. Galo é favorito ou o que você vai dizer, hein, PVC? Bem favorito, eu mais ou menos? Eu tenho que ter um critério objetivo. O Atlético foi o maior beneficiado pelo sorteio, por sorte, claro, porque é sorteio, não é azareio. E porque tem dois times de Série B. O Palmeiras pegou o Fortaleza, quinto colocado da Série B. O Atlético pegou o Juventude, 12º colocado da Série B. Quem é o mais difícil de ser vencido? O mais fácil de ser vencido no ranking atual do futebol brasileiro é o 12º da Série B. Então o melhor sorteio foi do Atlético. Agora, mas passou de São Paulo. Por outro lado, eu acho que a maior surpresa da fase anterior, da quinta fase, não foi o Vitória contra o Flamengo. Foi o Juventude contra o São Paulo, pelo mesmo critério objetivo. O Juventude era o nono colocado da Série B, que eliminou o São Paulo, que estava em quarto lugar no Brasileirão. Esses dois times também já se enfrentaram na Copa do Brasil. Em 2016, o Galo eliminou o Juventude, mas nos pênaltis. Igor, chamou? Chamei porque sobre esses confrontos aí, né, aí o feeling conversando com os presidentes de federação aqui. O presidente da Federação Gaúcha saiu mais confiante de que pode emplacar 2 ou 3 na próxima fase, inclusive o Juventude. Saiu mais confiante do que o presidente da Federação Cearense em relação ao seu Fortaleza e Palmeiras, né? Então, só para entrar nessa discussão aí sobre qual time da Série B está mais feliz ou, enfim, alegre, contente, tal, esperançoso em relação a esse enfrentamento, dá para dizer que os gaúchos ficaram mais contentes em pegar o Galo do que os cearenses em pegar o Palmeiras. Mas eu acho que é porque o Atlético é 12º da Série A e o Palmeiras é o primeiro da Série A. Mas o Atlético é o 12º da Série A e o Juventude é o 12º da Série B. E o presidente da Federação Gaúcha ele tem 3 representantes também na Copa do Brasil, né? A dupla Grenal mais o Juventude. Pois é, e do Palmeiras e Fortaleza tem também, né, um histórico do Abel que não costuma gostar de jogar no Castelão. Ele fala, quando meus jogadores vão pra lá, eu só torço pra ninguém se machucar. Ele faz duras críticas ao gramado do Castelão. Esse é o mais desequilibrado dos confrontos? Palmeiras e Fortaleza? Palmeiras e Fortaleza? Eu acho que parece um pouco, porque o Palmeiras é o melhor time da Série A nesse momento. Tá. Eu acho que por isso, porque o Atlético está equilibrando o confronto contra o pior ranqueado, que é o Juventude.
E temos um Cruzeiro e Chapecoense também. A Chape, que é a lanterna do campeonato, então precisa priorizar também a luta contra o rebaixamento. E um Cruzeiro ali de olho na Libertadores. Demitiu o técnico ontem. Oi? Demitiu o técnico ontem. Pois é, verdade. E tá de olho em Roger Machado, hein? Roger Machado tá na mira da Chape. Depois a gente vai contar mais isso. Cruzeiro muito favorito? Muito. Para mim, muito favorito, maior campeão da história da Copa do Brasil, 6 títulos conquistados e já eliminou a Chapecoense 2 vezes também no histórico deste confronto nessa competição. Muito bem, o que faltou aqui? Faltou Santos e Remo, que se enfrentaram recentemente. O Santos venceu. Um pós-Copa, os jogos são depois da Copa do Mundo, né, gente? Com ou sem Neymar? Neymar foi decisivo no último confronto entre eles. Será que Neymar estará em campo, PVC? Dia 1º de agosto, 2 de agosto. 1º e 2 de agosto, vai ser no final de semana o primeiro jogo, né? Isso, e o segundo jogo já no meio da semana seguinte. Da semana seguinte. É. Se o Neymar tiver jogado uma grande Copa do Mundo, que termina dia 19 de julho, e ele estiver fisicamente apto, não tem porquê ele não tá no jogo. Sim, isso sim, né? Mas a pergunta é o que vai acontecer com o Neymar depois da Copa do Mundo, né? No único confronto Ainda não sabemos. No único confronto entre esses dois times foi em 2010, ano em que o Santos foi campeão com 2 vitórias do Santos. Era mais fácil falar sobre o Neymar de 2010 do que hoje. Aliás, havia um clamor por Ganso e Neymar na Copa de 2010 e os dois não foram, né? É verdade. Lembrando que nas quartas de final tem um novo sorteio que aí define o chaveamento, né, até a final. Agora, falamos de Leila Pereira e do Palmeiras. Vamos ouvir a presidente do Verdão no sorteio da Copa do Brasil. Se o treinador fica ou sai, é a presidente, que no caso sou eu. E eu já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, não é uma desclassificação de um campeonato que vai fazer com que eu perca confiança no meu treinador. O meu treinador tem a minha mais profunda confiança no meu treinador e no meu diretor de futebol, independentemente do resultado de jogo. Porque eu sei que no jogo, como na vida, você ganha e você perde. O importante é que o Palmeiras estará sempre disputando. E quem está disputando tem possibilidade de vencer. Então, independentemente do resultado do jogo, é o desejo da presidente. O Abel Ferreira fica comigo até dezembro de 2027. Abel e Anderson Barros. Olha, eu não achei falta de respeito, eu achei as pessoas estão muito sensíveis, tá? E não é assim, o futebol é entretenimento, isso acontece no Bank Park, né? E nosso estádio, eu acho que é muita sensibilidade. Eu estou achando que agora para comemorar um gol você vai ter que precisar pedir desculpa, e não é, e foi um jogo muito grande, num templo do futebol que é o Maracanã, aquele estádio maravilhoso, um estádio lotado, um placar 3-0, foi muito representativo para nós, uma vitória contra um adversário que está lutando pela liderança do campeonato. Então, foi uma vitória muito significativa para a gente, mas na verdade o que eu quero mesmo é ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas com relação eu acho que as pessoas deveriam ser mais democráticas e deixar o jogador festejar da forma que achar melhor, sabe? Óbvio, se for uma falta de respeito explícita, tem que ser punida, mas não foi o caso do Paulinho. Pode ser o caso. Leila sendo irônica, como ela gosta de ser, hein? As pessoas estão muito sensíveis sobre a comemoração do Paulinho. Paulinho, que inclusive foi denunciado, vai ser julgado pelo STJD pela comemoração que ele fez. Mas foi pelo gesto que ele fez e não por pisar ali no tapete, que era o símbolo ali do Flamengo, que também deu uma polêmica danada. A gente falou sobre isso ontem. Adorei você falar essa palavra. O tapete? Tapete. Porque tava ali, né? É o símbolo do clube? Mas é um tapete. Mas não deixa de ser. Se eu não quero que pise, não faça um tapete com o símbolo do meu clube. Mas não deixa de ser um símbolo do clube, né? Então tem esses lados aí. E sobre o gesto, eu gostaria de entender, depois o Igor até pode ajudar, se não hoje, mas quando chegar o momento, esse critério do STJD, porque já vimos essas comemorações com esse mesmíssimo gesto feito pelo Paulinho em outras ocasiões, tanto em competições organizadas pela CBF quanto pela Conmebol. E eu não me lembro de um jogador ser denunciado por este gesto, não sei se me escapa a memória. Igor, pode eu tô com a denúncia aqui na minha frente. Se quiserem entrar no assunto, fiquem à vontade, amigos. Opa, já entramos, Igor. Vá, meu amigo. Então, sobre isso, né?
Paulinho foi denunciado, pra gente explicar direito, a denúncia foi publicada, saiu ontem, né, no finalzinho da noite e tal, já estava quase indo para finalmente indo para o berço. Mas a Procuradoria da STJD então denunciou o Paulinho e mais uma série de situações aqui no jogo Flamengo e Palmeiras, mas vou me ater ao Paulinho nessa questão. Primeiro, pelo entendimento de que houve uma provocação à torcida nesse gesto dele aí. Que o Palmeiras, inclusive, alega que não foi para a torcida do Flamengo, foi para a própria torcida do Palmeiras, né? É um gesto de torcida organizada, a gente já conhece, assim, acompanha futebol há um tempo, sabe o que é. Mas o que me pegou enfim, me atentei a essa denúncia, porque a Procuradoria, ela trouxe esse artigo, que é o 258A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é justamente por provocar torcida, né? Provocar a torcida. Então, ele foi diretamente denunciado pela provocação. A Procuradoria fez um dispositivo aqui, ela pode pedir subsidiariamente, né, alternativamente, um enquadramento no outro artigo, caso os julgadores entendam que sejam pertinentes. Então ela fez tanto no da provocação, que foi a prioridade, quanto naquele outro artigo 258, que é o de agir de forma contra a ética desportiva, que é um artigo que já vem sendo usado para questões envolvendo gestos obscenos aí que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro. Então a galera que botou a mão no lugar onde não devia e quis exibir lá no meio do jogo, estava sendo enquadrada nesse 258 puro. Esse 258A é a primeira vez que eu vejo agora em relação a esse assunto, porque na visão do procurador que assinou a peça, né, do Arte Mendes, foi algo direcionado à torcida do Flamengo na visão dele. O Palmeiras, já meio que antecipando um pedaço da defesa, entende que não foi um gesto, embora dá para se discutir, né, a questão da obscenidade ou não, né, mas não foi um gesto direcionado à torcida do Flamengo e sim à própria torcida. Então esse é o debate que vai permear esse assunto, especificamente em relação à denúncia contra o Paulinho. Claro que teve outras situações no jogo, né? Arremesso de objeto, o Flamengo pode se dar mal aí, perder até talvez mando, né? Dependendo do entendimento dos jogadores e tal. Teve denúncia contra o massagista que ameaçou o juiz, contra o Leonardo Jardim pela entrevista também, então no próprio artigo 258 desse, da agir contra a ética desportiva. Então, tá qual foi a denúncia do Jardim? No final das contas, a gente disse aqui que o Jardim ia ser denunciado, que o Paulinho ia ser denunciado e o Carrascal denunciado. Mas a denúncia do Jardim foi qual artigo? Esse aí, 258 mesmo, que já condenou Hugo Souza, que já condenou Abel Ferreira, que já condenou outras pessoas que falaram sobre arbitragem. E aí, pegando o trecho propriamente aqui, PVC, para a gente dar a notícia com precisão, foram destacadas, né, pelo procurador desse caso. Uma é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo, e a outra é a afirmação de que o juiz apita sempre para a mesma cor. Então, esse foi o enquadramento. Então, foi o motivo do enquadramento, nesse caso do Leonardo Jardim, nesse processo que está no STJD agora, após a denúncia da Procuradoria. Boa conta, né? Porque ele disse que o Flamengo tem menos de 50% de aproveitamento nos jogos com o David Oliveira Lacerda. E se você pegar os últimos 3 campeonatos brasileiros, ele apitou 8 jogos, são 24 pontos, o Flamengo ganhou 12. Ganhou 50%. Então não ganhou menos de 50%. E se você pegasse os jogos de 2026 só, era Grêmio 0, Flamengo 1, Internacional 1, Palmeiras 3. Porque a gente tem que pegar também qual recorte a gente vai olhar. O que o árbitro está sendo, o aproveitamento de pontos de um clube com um árbitro é melhor ou pior aqui ou ali. E é uma coisa que não tem que entrar na conta, né? Se o árbitro estava apitando ou não. É o desempenho do time e do adversário naquele jogo. Os adversários são diferentes. É isso que define aproveitamento, né? Como o time se saiu, se o adversário fez gol ou não. Gente, coisa básica, não é o árbitro que está lá. Os erros dos árbitros aí, claro, isso tem que ser apontado. Claro, né? Agora, lógico. Evidente, né? Agora, colocar em xeque a credibilidade do campeonato pelo fato de o árbitro apitar um jogo em que o time ganhou mais. E eu acho que ele podia perfeitamente dizer, ele pode dizer, eu acho que o lance da expulsão no Carrascal dá margem a uma interpretação que mudou, depois que a gente percebe que tem o toque na cabeça, muda um pouco, mas dá margem à interpretação. Ele pode perfeitamente discutir, achar que é o lance de cartão amarelo, acho perfeito. Mas quando você diz que o árbitro, um time tem tal desempenho com o árbitro X e o outro time tem outro desempenho com o mesmo árbitro, sabe, na minha visão, ele está induzindo a pensar que o árbitro é responsável por esse desempenho. Você coloca a lisura da competição em dúvida, e nisso eu concordo com a Luísa, independentemente da conta,
Ainda que ele tivesse acertado a conta, o mais relevante não é isso. Sim. É colocar a lisura da competição em dúvida e se ele não tem provas do que ele afirma, ele não pode fazer uma falsa acusação. Se faz, tem de responder por isso. Não vi problema nas comemorações do Paulinho também. Pra mim é um gesto ali provocativo, sim, mas é uma provocação sadia, não acho agressivo, não acho violento, não acho que passa de um limite. Pra mim tá dentro ali de uma rivalidade sadia do futebol. E sobre o escudo do time, claro, sempre há que ter cuidado com o escudo do time, com o símbolo do time. Mas eu não vi uma maldade nele em provocar, em desmerecer, em desrespeitar aquele símbolo. Ele passa em cima ali do símbolo, na minha visão, mas eu entendo que tenham interpretações diferentes. Mas não ali. foi por isso que ele foi denunciado. Sim, foi pelo gesto em relação à torcida, dos punhos cerrados lá com o dedo e tal, que eu não farei aqui, mas foi por esse gesto. E pra mim esse é um gesto assim histórico de torcidas organizadas. E que já é feito no futebol brasileiro, ninguém foi denunciado por isso. Já faz parte, né? É algo que é das torcidas organizadas, especialmente da de Palmeiras, Vasco e Atlético Mineiro, que são torcidas aliadas ali. Então não vejo assim como uma ofensa. Enfim, é a minha visão. Leila também deu a dela ali, as pessoas estão muito sensíveis. O que você achou, Eudes? Seu Mickey deu uma picotadinha, hein, Eudes? Então eu vou para o Igor e já volto para você enquanto restabelece. Só para ressaltar aqui, não quer dizer que procuradoria e julgadores pensem igual, tá? Quando a gente olha, às vezes, a gente tem uma reação, a gente em geral, o público do futebol, né? Nossa, denunciou significa que o tribunal em si está entendendo que isso não vai ser aceitável mais, né? Não é incomum a gente ver a procuradoria trazer situações para os julgadores julgarem, analisarem e o entendimento da comissão e posteriormente do pleno não acompanhar a linha de raciocínio do procurador em questão. Então, para o torcedor que está estranhando um pouco, talvez assim, a gente não consegue cravar que, nossa, o Paulinho vai ser punido por essa situação, porque é caso e caso, enfim. E só para ressaltar um pouco a linha de raciocínio do procurador, aí dentro nessa visão aí sobre o gesto em si, mencionando a denúncia aqui, nesse momento eu estou, né? Que ele está praticando gesto obsceno de cunho nitidamente ofensivo e provocativo, e aí o ponto que o Palmeiras já martelou, né? Que eu mencionei na outra passagem, né? Direcionado especificamente aos torcedores do clube mandante. E aí é o que traz essa dúvida, assim, era para o torcedor do Flamengo, isso aí, esse gesto? Então é esse tipo de cenário que vai ser discutido no julgamento do caso. Esse julgamento vai ser essa semana, eu não consigo confirmar aqui se vai ser quinta ou sexta-feira, mas o tribunal tem marcado esse julgamento dentro da própria semana. E só para um detalhe final sobre o Carrascal, né? A Procuradoria já pediu, como ele é reincidente, terceira expulsão dele no ano, eles já pediram à Procuradoria que os jogadores já analisem a punição eventual num patamar que já parta de 4 jogos até 6, porque o artigo em questão, que é a jogada violenta, pode ser até 6 jogos, a partir de 1 a 6 jogos, mas aí eles já querem que pela reincidência o Carrascal seja julgado considerando essa reincidência e a pena seja estipulada aí dentro de um patamar de 4 a 6 jogos. Então, o torcedor do Flamengo precisa ficar atento para isso também nesse julgamento. Uma denúncia da Procuradoria, Igor, nós já cobrimos juntos, inclusive, vários julgamentos no STJD. Sabemos disso. A denúncia não necessariamente vai ser corroborada no dia do julgamento, mas eu ainda estranho a denúncia ser feita pela Procuradoria diante de tantos casos de comemoração idêntica no futebol brasileiro, sem que a Procuradoria do STJD tivesse denunciado o caso. Além disso, é muito estranho que seja considerado provocativo um gesto que o jogador faz, que é usado pela torcida organizada do time dele, e o cala-boca, que eu também acho perfeitamente natural ali, enfim, parte do jogo, mas ele pediu silêncio, a torcida adversária tem um outro entendimento. Então não vejo coerência nenhuma nessa denúncia da STJD. Tô contigo, Eudes Júnior. Igor, valeu, querido. Você volta daqui a pouco, né? Temos hoje Igor Neus e dupla nesse programa, para falar do Mengão. Mengão e Cusco hoje mais tarde. Valeu? Até mais. Daqui a pouco volta, então. Tamo junto. Hoje temos Igor, se queira ou se não queira. Se queira ou se não queira, ele é obrigado. Não, ele foi intimado a entrar nesse programa, gente. Eu chamei, chefe chamou, hoje ele não teve como escapar. Vamos para a primeira paradinha aqui do De Primeira, meu povo. Fala, torcedor do Verdão, definidos os confrontos da Copa do Brasil, fase oitava de final. Procurei ali o escudo do Flamengo, realmente não achei e lembrei que eles foram eliminados precocemente ali pelo Vitória. O Vitória, que é um time ali que está tentando fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, torcedor.
Palmeiras muito bem aí, classificado. Vamos encarar o Fortaleza, que é um confronto que, na verdade, né, torcedor, temos que admitir que o Palmeiras tem muito favoritismo nesse confronto, tem todas as condições de vencer as duas partidas, mas o lema do Verdão é sempre respeitar o adversário. O Palmeiras tem que colocar os pés no chão, aí sim jogar um grande futebol e passar ali classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora o Verdão, torcedor, toda essa polêmica aí com relação à comemoração do Paulinho, uma implicância aí do time carioca com a nossa comemoração, com a nossa vitória, tem muito mais a ver com o Flamengo do que, na verdade, a comemoração do time do Palmeiras, né? Eles não aceitaram muito bem a derrota também, uma derrota acachapante dentro da sua casa, com mais de 67 mil torcedores ali incentivando o time carioca. Torcedor, essa doeu demais aí no Flamengo. Eles estão tentando de qualquer forma ali prejudicar o Palmeiras, mas eles não vão conseguir. Paulinho, com certeza, mesmo se for para julgamento, vai ser inocentado e vai ser vida que segue para o Verdão. Falando em vida que segue, o Verdão agora foca no seu próximo desafio, que vai ser na quinta-feira, onde vamos encarar o Júnior de Barranquilla. Esse jogo vai ser na nossa casa. Quase a Leila errou o nome do nosso estádio ali, quase ela falou lá Allianz Parque. E na verdade é o Nubank Parque, tá demorando para a gente acostumar, né? Tantos anos aí de Allianz Parque, inclusive Allianz Parque é um nome muito bonito, mas é isso aí, torcedor, precisamos da vitória aí contra o time colombiano, uma vitória, na verdade o empate já faz o Verdão classificar para a próxima fase aí do torneio continental, torneio esse que é um dos principais objetivos do Palmeiras na temporada. Torcedor, vamos seguir em frente aí, pensando logicamente em vencer o Júnior, quem sabe, né, com um grande futebol e até com um placar elástico. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e aproveite. Deixa aí o que você achou da fala da Leila, defendendo aí as cores do Palmeiras e também a comemoração do Paulinho. Até um próximo vídeo.